Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Ato dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, versículo de 1 a 27. Estamos com Paulo na cidade de Cesareia Marítima. No último capítulo percebemos que o Paulo ele foi transferido pelo Cláudio Lísias para aí o governador Félix para a cidade de Cesareia e está aguardando a descida do Sinédrio para que o julgamento dele se inicie através do Império Romano. Para você nos acompanhar, pode aqui adquirir esse livrinho aqui do Ivo Storniolo, que vai te ajudar bastante a fazer reflexões sobre o ato dos apóstolos. Para o Ivo, três coisas estão em jogo aqui. Primeiro, o futuro do cristianismo. Segundo, o futuro do judaísmo. E terceiro, o Império Romano. Para o Lucas, que está escrevendo, o cristianismo, então, ele está se distanciando do judaísmo e ele vai crescer dentro do Império Romano. Portanto, o destino do cristianismo, que está centrado na figura do Paulo, não passa mais pela figura do judaísmo, mas agora, de forma independente, o cristianismo vai crescer dentro do Império Romano. Portanto, Lucas vê de forma positiva todas as ações do Império Romano e, por outro lado, ele faz críticas ferrenhas ao judaísmo. Nesse capítulo 24, três acusações são dirigidas ao Paulo. A primeira que ele causa aí agitações entre os judeus de todo o mundo. A segunda acusação que ele encabeça a seita dos nazireus. E a terceira que ele introduziu um gentio dentro do templo. Então essas são acusações que o Sinédrio vai fazer aí à figura do Paulo. O julgamento ele está sendo dirigido pela figura do Félix, que é governador aí da cidade de Cesareia, não só de Cesareia, mas de toda essa região, que é casado com Drusila, que largou o marido para ficar, é uma judia que deixou o marido para ficar aí com Félix. Então, nesse momento, o Félix tem uma tendência a favorecer os judeus contra o Paulo de Tarso. Em relação à primeira acusação, o Paulo de Tarso ele nega aí, veementemente que tenha causado distúrbios em Jerusalém, que ele desceu ali há 12 dias, como ele está 5 já na cidade de Cesareia, portanto, durante 7 dias ele permaneceu em Jerusalém sem conversar com ninguém, sem causar nenhum tumulto, o que, portanto, é falsa acusação. Em relação a ser membro dessa seita dos nazireus, ele reconhece que ele segue os deuses dos seus pais através desse grupo que ele não chama de seita, mas que ele chama de o caminho. Então, que ele segue os profetas e a lei através do caminho. O que mostra que o Paulo tem uma visão mais ampla do cristianismo, o cristianismo como a realização plena do judaísmo. E essa realização se dá principalmente através da ressurreição, coisa que os próprios fariseus acreditavam. E que ele já tinha testemunhado isso no Sinédrio quando foi julgado pela primeira vez, isso lá no capítulo 23. Portanto, para o Paulo, aquilo que é chamado de seita nos nazireus, ele chama de o caminho, que é a plena realização do judaísmo. O judaísmo, então, para o Lucas, ele já não tem mais sentido, a não ser na plena realização dentro do caminho e através da ressurreição. Em relação a introduzir um membro dentro do templo, um membro gentílico, Paulo nega veementemente também, dizendo que quando ele ali esteve, e de fato ele esteve com Trófimo, que é um efesino, que é um homem de Éfeso, mas que ele não introduziu esse homem dentro do templo. Na verdade, os judeus da Ásia o encontraram na cidade com esse homem e criou essa ideia de que ele tinha introduzido um gentio dentro do templo, o que ele nega também. E é importante observar nesse capítulo 24 que confirma que o Paulo foi levar até Jerusalém a oferta, a esmola, a coleta das comunidades da Ásia para a comunidade de Jerusalém. E essa esmola, inclusive, foi utilizada para ir pagar o fim de 4 votos de nazireato de 4 jovens. Nazireato é quando o cabelo ficava comprido, uma promessa que se fazia a Deus. Então Paulo, dessas 3 acusações, ele nega 2, dizendo que nem ele criava agitações e tampouco ele introduziu ninguém gentil no templo. Tanto é assim que ele pede para que os próprios judeus de Éfeso, da Ásia, confirmassem isso, não tinha ninguém ali. E a única acusação que ele reconhece
é que de fato ele é membro do caminho. Interessante o nome que o cristianismo recebe no Atos dos Apóstolos através de Lucas, o caminho. O Félix percebe que o Paulo não é uma ameaça ao Império Romano e, portanto, vai esperar a descida do Cláudio Lísias para continuar aí o julgamento. Na verdade, o próprio texto aqui do Ivo Storniolo fala que o Félix ele é um homem venal, ele quer, na verdade, arrancar dinheiro, extorquir o Paulo, portanto, toda vez ele procura conversar com o Paulo para ver se consegue extorquir algum dinheiro do Paulo. Embora o próprio Atos dos Apóstolos fala que ele tinha interesse no caminho, ou seja, nessa visão religiosa que está sendo construída através dos seguidores de Jesus de Nazaré. Esse aí, um abraço, até o próximo programa, que é o capítulo 25.